Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje, vamos estudar a lição de número 5, intitulada Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 17 e versículo 30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Na verdade prática, aprendemos que a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Em segundo lugar, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E, por fim, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. Paulo não chegou a Atenas como turista cultural e nem como acadêmico em visita de estudos, mas como missionário, e o que ele ficou profundamente indignado. Lucas usa uma palavra muito específica ao descrever a reação de Paulo. O seu espírito comovia em si mesmo, na tradução literal do grego, paroxineto, que significa ser profundamente provocado, indignado ou inflamado por dentro, ao ver a cidade entregue à idolatria. Era indignação santa, a dor de quem ama o ser humano e sofre ao ver a imagem do Criador, buscando nos ídolos aquilo que somente Deus pode oferecer. Aquele homem culto, formado nas melhores tradições religiosas e intelectuais do judaísmo, agora depara com uma avassaladora quantidade de estátuas, altares e templos dedicados a deuses que eram, no fundo, projeções das esperanças e medos humanos. E em vez de apenas lamentar, observar e se deixar intimidar pela cultura da cidade, Paulo pregou, nas sinagogas, na praça pública e a todos que quisessem ouvir. Agora vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição: contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico: Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Por volta do ano 50 d.C., quando Paulo pisou em Atenas pela primeira vez, a cidade havia perdido seu destaque político há séculos. Estava agora sob domínio romano desde 146 a.C. Não era mais o centro do poder, era uma cidade universitária, um museu vivo da cultura grega clássica, respeitada e preservada pelos romanos exatamente por seu peso cultural e intelectual. Era o berço de Sócrates, que foi condenado à morte naquelas mesmas ruas por introduzir novos deuses. Não deixa de ser ironia que Paulo, naquela mesma cidade, também fosse acusado de anunciar divindades estranhas. Era a cidade de Platão, cujas ideias sobre a alma imortal e o mundo das ideias continuavam influenciando o pensamento filosófico e religioso. Era a cidade de Aristóteles, cuja lógica havia moldado a forma como o mundo ocidental pensa até hoje. Mas apesar de toda aquela sofisticação intelectual, havia uma cultura que Lucas descreve. A cidade estava entregue à idolatria. O escritor romano Petrônio chegou a fazer uma piada sobre Atenas, dizendo que era mais fácil encontrar um deus do que um homem naquela cidade. Havia tantos altares, tantas estátuas e tantos santuários que a presença da idolatria era quase sufocante. E lá tinha um altar em particular que chamou a atenção de Paulo, e que se tornou o ponto de entrada da sua mais famosa mensagem. Um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Era o reconhecimento implícito de que toda aquela arquitetura religiosa, toda aquela tradição filosófica e toda aquela busca humana ainda não haviam encontrado uma resposta. Havia um vazio no centro de toda a sabedoria ateniense, um Deus que eles honravam, mas não conheciam.
e Paulo começou exatamente por esse vazio. Na sequência, vamos entender o segundo tópico, o início da evangelização na sinagoga. Mesmo em Atenas, onde a comunidade judaica era pequena e sem a expressividade que tinha em outras cidades do mundo helenístico, Paulo seguiu o princípio que orientava sua missão, primeiro ao judeu e também ao grego. A sinagoga era um lugar ideal para começar, pois ali o terreno das Escrituras já estava preparado. Ali havia pessoas que conheciam os profetas, que esperavam o Messias e que tinham o que era necessário para entender que Jesus era o cumprimento do que havia sido prometido. Era o lugar onde Paulo podia falar a partir de um referencial comum. Mas havia também na sinagoga os gentios tementes a Deus, os mesmos que haviam sido receptivos em outras cidades, os não-judeus que foram atraídos pelo monoteísmo judaico sem uma conversão formal. Em Atenas, como também em Tessalônica e Corinto, eram essas pessoas que muitas vezes se tornavam a ligação entre a comunidade judaica e os gentios daquela região. E para concluir esse primeiro ponto, veremos o terceiro tópico, a proclamação do Evangelho na Ágora. Mas Paulo não se limitou à sinagoga. Todos os dias ele ia à Ágora, ou seja, à praça pública de Atenas, o centro da vida social, intelectual e comercial da cidade. A Ágora ateniense não era uma praça comum. Era o lugar onde Sócrates havia dialogado com os cidadãos durante décadas, onde os sofistas haviam debatido, onde os filósofos estoicos e epicuristas circulavam e discutiam. E o texto nos diz que os atenienses, de forma geral, não se ocupavam em outra coisa, senão em dizer ou em ouvir alguma novidade. Era uma cultura de debate constante e de intensa curiosidade intelectual, assim como o futebol se tornou uma das grandes marcas da cultura brasileira. E Paulo entrou nesse espaço. Não ficou apenas observando, esperando ser convidado, mas dialogando, argumentando, debatendo e apresentando o Evangelho nos termos que aquele contexto exigia. Paulo estava demonstrando o que ele próprio escreveria em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 22. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. A presença do Evangelho na Ágora de Atenas continua sendo um exemplo para a igreja de hoje. A mensagem de Cristo não pertence apenas aos espaços religiosos. Ela deve estar onde as pessoas estão, nas universidades, nas casas, nas plataformas digitais, nos ambientes de trabalho, nas praças onde se forma a opinião pública. O Evangelho é público, foi anunciado numa praça pública de Atenas pelo mesmo Paulo que havia pregado nas sinagogas e fundado igrejas em casas. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto: os filósofos epicureus e estoicos. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico, os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Os epicureus eram seguidores de Epicuro, que fundou sua escola em Atenas por volta de 306 a.C. Curiosamente, sua escola funcionava em um jardim, chamado Oquepos, ou seja, o jardim. Um espaço comunitário que se tornou conhecido por sua proposta filosófica em contraste com a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Mas há um equívoco popular sobre o epicurismo que precisa ser corrigido. A filosofia de Epicuro não era um hedonismo vulgar, baseado na busca desenfreada por prazeres sensoriais. Para Epicuro, o verdadeiro prazer não estava no excesso, mas na ataraxia, um estado de tranquilidade da alma, livre de perturbações, dores e ansiedades. Por isso, o ideal epicurista era uma vida simples, cercada de amigos, distante das agitações e disputas da vida política. Mas as implicações teológicas da filosofia epicurista eram incompatíveis com as Escrituras e o Evangelho. Epicuro era materialista. Acreditava que toda a realidade, incluindo a alma humana, era formada por átomos. Com a morte, esses elementos se dispersavam, eliminando qualquer existência consciente após a vida.
Para ele, os deuses existiam, mas viviam em uma condição distante e indiferente aos assuntos humanos, sem exercer providência, sem julgar os homens e sem interferir no curso da história. A famosa frase atribuída a Epicuro resumia tudo: a morte nada é para nós. Porque na visão dele, quando a morte chega, o sujeito que poderia sofrê-la já não existe. Essa visão colide frontalmente com o Evangelho em pelo menos 3 pontos. O primeiro é a realidade da providência divina. Paulo pregaria exatamente o oposto no Areópago, um Deus que determinou os tempos e as fronteiras da sua habitação, e que não está distante, mas próximo de cada ser humano. E o segundo, a responsabilidade moral. Se não há julgamento, não há responsabilidade. Mas Paulo afirma que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E o terceiro, a realidade da vida eterna, ressuscitando-o dos mortos. 1 aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 32, é a resposta direta ao epicurismo. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo citava o raciocínio epicurista para depois demolir a sua ideia com a ressurreição de Cristo. Agora, vamos avançar para o segundo tópico: os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Os estoicos representavam uma das tradições filosóficas mais respeitadas da cultura romana do primeiro século. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto estavam entre seus principais representantes. Fundada por Zenão de Cítio no Pórtico Pintado, em Atenas, de onde vem o nome estoicismo, essa escola se tornou altamente influente tanto no mundo grego quanto em Roma. Os estoicos valorizavam a razão, ou seja, o logos, acima de tudo. De forma interessante, eles concebiam o logos como o princípio divino que permeava e organizava todo o universo. Eram panteístas. Acreditavam que Deus não estava separado da criação, como um ser pessoal e transcendente, mas que a própria divindade estava presente em tudo o que existe. Em outras palavras, para eles, Deus é tudo e tudo é Deus. O termo panteísmo vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Essa visão entende que todo o cosmos é ordenado por um princípio racional, mas nega o que é mais importante: um Deus pessoal que conhece, ama e se relaciona com cada ser humano individualmente. Os estoicos acreditavam no destino, do grego heimarmene, a ideia de que tudo acontecia dentro de uma ordem racional que governava o universo e que o ser humano deveria aceitar os acontecimentos com serenidade. O termo grego heimarmene significa literalmente o destino fixado, ou a parte que cabe a cada um. Para os estoicos, a virtude estava em alcançar a apatheia, o domínio das emoções, e não a ausência de sentimentos. O sábio estoico procurava manter o equilíbrio diante das circunstâncias, pois acreditava que não deveria resistir ao destino, mas aceitá-lo com tranquilidade. A palavra grega apatheia significa ausência de paixões ou impassibilidade. Havia alguns poucos pontos convergentes com o Evangelho: a valorização da virtude, o senso de que há uma ordem racional no universo, a noção de irmandade universal dos seres humanos. Paulo usaria exatamente esses pontos de convergência no Areópago, citando poetas estoicos para construir sua argumentação. Mas as diferenças eram exponenciais. Um Deus impessoal e a negação da ressurreição individual tornam o estoicismo incompatível com o Evangelho de Cristo. E para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico: Paulo levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura. As reações a Paulo na Ágora foram variadas, e Lucas as registra, mostrando lições importantes para nós. Alguns o chamaram de paroleiro, do grego spermólogos, uma expressão usada de forma pejorativa que, literalmente, significava apanhador de sementes. Vem de duas palavras gregas: sperma, que significa semente, e logos,
que significa palavra. O termo fazia referência a alguém que recolhia restos pelas ruas, como pássaros que bicavam sementes espalhadas. Era usado como uma gíria para descrever alguém que absorvia ideias sem compreendê-las profundamente. Tratava-se de uma crítica irônica, sugerindo uma suposta superficialidade de pensamento, como se Paulo fosse um charlatão filosófico, alguém que apenas misturava ideias sem coerência. Outros ficaram intrigados, especialmente com a mensagem da ressurreição. O texto diz que pensaram que Paulo estava anunciando dois novos deuses, Jesus e Anastasis. Isso porque Anastasis, em grego, significa ressurreição, e alguns interpretaram a expressão Jesus e a ressurreição como se Paulo estivesse apresentando duas divindades. Esse mal-entendido mostrava o quanto a ideia da ressurreição do corpo era estranha ao pensamento grego e o grande desafio de Paulo para comunicá-lo de forma que eles compreendessem. O Areópago, nome que designava tanto a colina de Ares, a oeste da Acrópole, quanto o conselho que ali se reunia, era uma das instituições mais respeitadas de Atenas. Em épocas anteriores, havia julgado casos de homicídio e, no tempo de Paulo, ainda exercia influência sobre questões de moral, religião e educação pública. Ser levado ao Areópago representava um convite formal para que Paulo explicasse seu ensino diante de um público qualificado. E ali, diante daquele auditório de filósofos, eruditos e curiosos, Paulo teve a oportunidade de fazer o que a missão exigia naquele contexto: apresentar o Evangelho de Cristo em uma linguagem que aqueles ouvintes pudessem compreender, sem diluir nenhuma das verdades que tornavam o Evangelho irredutível a qualquer sistema filosófico. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição: o discurso de Paulo no Areópago. Para começar, vamos ao primeiro tópico: observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Paulo se levantou diante do Areópago e iniciou seu discurso de uma forma que certamente surpreendeu os filósofos presentes. Em vez de um ataque ou de uma denúncia da idolatria, embora ela o tivesse perturbado profundamente, fez uma observação seguida de um reconhecimento. Atenienses, em tudo vos vejo sobremaneira religiosos. Era uma abertura que demonstrava respeito por seus interlocutores e reconhecia a sinceridade de sua busca religiosa, ainda que ela estivesse direcionada ao alvo errado. E então, Paulo revelou o que havia observado em sua caminhada pela cidade. Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse altar, com a inscrição ao Deus desconhecido, havia sido erguido, segundo fontes históricas como Diógenes Laércio, durante uma epidemia que assolou Atenas. Na ocasião, como nenhum dos deuses conhecidos parecia responder às orações do povo, os atenienses decidiram dedicar um altar ao Deus que ainda não conheciam, na esperança de obter seu favor. Por precaução religiosa, eles construíram esse altar genérico, destinado a qualquer divindade que pudesse ser responsável pela calamidade, mas que ainda não havia sido identificada. Curiosamente, esse monumento revelava a insuficiência da própria tradição religiosa ateniense. Apesar de seus muitos deuses, templos e altares, os atenienses reconheciam que ainda havia uma realidade divina que lhes era desconhecida. E Paulo usou exatamente aquela lacuna como porta de entrada. Não inventou uma necessidade, mas identificou uma que os próprios atenienses haviam reconhecido e monumentalizado. O vazio que o altar representava era real, e Paulo estava preenchendo aquele vazio com o nome que eles ainda não conheciam: o Deus vivo e verdadeiro. Isso é o que os missiólogos chamam de teologia do ponto de contato. Encontrar na própria cultura de um povo um terreno comum que sirva de ponte entre a mensagem do Evangelho e o pensamento não cristão. Não falsificar a mensagem ou diluir a verdade, mas começar de onde o ouvinte está,
usando o que ele já reconhece como ponto de abertura para o que ele ainda não conhece. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico: o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. E então, Paulo construiu, passo a passo, uma teologia que era ao mesmo tempo bíblica e apresentada de forma inteligível àqueles ouvidos acostumados ao raciocínio filosófico. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Paulo afirmou a criação ex nihilo, isto é, que Deus criou todas as coisas. Essa declaração confrontava diretamente o pensamento grego, especialmente o dualismo, que considerava o mundo espiritual como superior e o mundo material como inferior ou mal. Para Paulo, porém, toda a criação procede de Deus, e por isso é essencialmente boa, embora tenha sido posteriormente afetada pelo pecado. Em seguida, Paulo afirma a transcendência e a autossuficiência de Deus. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Era uma crítica implícita, mas certeira, concernente ao sistema de templos e sacrifícios que Paulo havia visto por toda a cidade. O Deus verdadeiro não precisa de casas construídas por homens, não depende de sacrifícios religiosos para que possa existir. Pelo contrário, é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana. Era uma declaração revolucionária no mundo polarizado por etnias e hierarquias culturais. Judeus e gregos, escravos e livres, bárbaros e romanos, todos descendem de um mesmo homem. Todos carregam a mesma dignidade. E essa verdade tinha propósito, para que os homens buscassem a Deus. E o que Paulo fez demonstrava tanto sua familiaridade com a literatura grega, quanto sua confiança de que a verdade de Deus deixa vestígios até mesmo na cultura pagã. Por isso, ele citou poetas gregos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Uma frase atribuída possivelmente ao poeta cretense Epimênides. E acrescentou: pois também somos sua geração. Uma expressão encontrada no poema Fenômenos, do poeta estoico Arato. Poetas gregos, pagãos, que haviam intuído algo verdadeiro sobre a relação entre o ser humano e o divino. E Paulo o citou não para validar o paganismo, mas para mostrar que até nos sistemas mais distantes das Escrituras havia lampejos de verdade que o Evangelho podia reconhecer e aperfeiçoar. Mas então veio a conclusão: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Se somos gerados por Deus, e Ele está mais perto de nós do que qualquer templo construído por mãos humanas, como poderíamos reduzi-lo a imagens feitas de materiais criados pelo próprio homem? E para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. E então, Paulo mostrou aquilo que de fato diferencia o Evangelho de toda a filosofia. Sua mensagem não termina apenas em uma reflexão sobre Deus, mas em um chamado a uma novidade de vida. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Era uma declaração que tirava o discurso do plano filosófico para o plano moral, espiritual e escatológico. Não bastava entender que Deus existe e que é criador. Era necessário responder a Ele com arrependimento. E o que fundamenta esse chamado ao arrependimento é o julgamento que está por vir. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Um juízo que os epicureus negavam e que os estoicos diluíam na ideia impessoal do destino universal. Paulo, porém, anunciava a existência de um julgamento justo, estabelecido por Deus e realizado por meio daquele que ele designou. E a prova, ou seja, a credencial que Deus havia apresentado para validar esse anúncio,
era a ressurreição. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Era o ponto em que o discurso, que havia começado pelo campo filosófico comum, chegou ao coração do Evangelho, e onde a audiência se dividiu. Alguns zombaram. A ressurreição do corpo era absurda para o pensamento grego, que valorizava a libertação do corpo pela morte, não o retorno ao corpo. Outros disseram que ouviriam Paulo de novo, simplesmente por curiosidade, mas sem um compromisso. E alguns creram, entre eles Dionísio, membro do próprio Areópago, e Dâmaris. Os resultados em Atenas foram menores em número do que em outras cidades. O texto não menciona se houve a implantação de uma igreja antes de Paulo partir. Mas Dionísio e Dâmaris se tornaram cristãos. E uma semente foi plantada no solo mais árido que o Evangelho havia encontrado até então. A mente filosófica grega que havia ouvido tudo e estava convencida de que já sabia o suficiente. Paulo cumpriu sua missão. Ele proclamou a verdade. Agora, aqueles que ouviram já não eram inocentes. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado.